Eu achei que era mentira, que eles estavam exagerando, que não era tudo aquilo que eles falavam. Mas aí depois eu fui ver que não era nada demais. Hoje em dia todo mundo é um pouquinho louco. Mãe, como assim todo mundo é louco? Não, todo mundo não é louco. Você é louca? Eu tenho um pouquinho. Mãe, Eu o que fico é que você braba. tem? Eu fico braba. Ficar braba é diferente de ser louca. Mas você não é louca? Você tem assim, dois extremos. Dois extremos, dois Fernandinha. Uma Fernandinha que tá muito feliz a uma hora e outra Fernandinha que tá muito triste. Mas de doida você não tem nada. Eu tô fingindo que esse é um documentário biográfico seu, autobiográfico, e que eu tô sendo entrevistado como condição de ex-namorado que namorou pessoa bipolar. Eu não lembro de você chegar pra mim e falar: olha, eu sou bipolar. Eu sei que eu sabia em algum momento, mas eu acho que a gente nunca teve uma conversa sobre como lidar com isso. Mas na minha cabeça você sempre teve essas variações de humor e eu talvez não soubesse, até porque você acho que foi a primeira pessoa que eu tive contato que falou abertamente sobre transtornos mentais. Então, talvez o que você já soubesse que era bipolaridade, pra mim era só você. E eu nunca tive um manual de regra sobre como lidar com você em situações X ou Y. O meu entendimento digamos, da situação dela, do diagnóstico dela, também se deu com esse aprofundamento da amizade. Eu acho que no início a gente se encontrava e ela falava alguma coisa, falava que precisava tomar o remédio dela, ou até mesmo brincava com alguma coisa do tipo, mas nunca me passou pela cabeça, eu nunca parei para pensar sobre como isso influenciava o dia a dia dela, ou enfim, o que isso interferia na vida dela em si. E aí teve um dia que a gente tava num festival, e aí tava todo mundo comemorando junto, dançando e tudo, e aí eu percebo dando um pouco afastada e vou lá falar com ela e tudo, e aí ela, quando eu chego, ela tá meio que desesperada, tremendo e meio confusa, querendo chorar e ao mesmo tempo gritar. Eu não entendi muito bem. E eu falei, amiga, tá acontecendo alguma coisa? Ela falou, eu acho que eu tô tendo uma crise de ansiedade. E eu fiquei meio que tipo assim, nossa, o que eu devo fazer? Eu apenas sentei do lado dela e fiquei calado. Ela se deitou no meu colo, assim, e ficou lá falando algumas coisas e tendo algum desespero, falando algumas coisas do que ela queria fazer e tudo. E foi nesse dia que eu meio que percebi assim, nossa, é forte isso, é real, é desesperador, assim, sei lá. Ela disse que isso já tinha acontecido em outros lugares, e em um deles ela estava só. E aí eu acho que foi nesse dia que eu comecei a pensar e a perceber como isso influencia na vida dela.
você sempre se destacou no meio das crianças. Você era a que mais aparecia, você que fazia amizade mais fácil, mais rápido. Aí depois que eu descobri que você tinha um transtorno, aí a gente foi associar algumas coisas do passado. Quando, quando eu fui no aniversário de Gabriela de 3 anos, que a gente insistiu para você pegar a lancheira, insistiu e você não queria, você pegou com a boca, no dente. Um bebezinho lindo, mas pegou no dente. E outra vez, no seu aniversário de 3 anos também, que você começava muito bem, recebendo o povo feliz e feliz. Aí depois você estava de saco cheio, que não queria mais falar com ninguém. E o pessoal chegava para lhe dar presente e você dizia, eu não quero mais, tá bom, já tenho muito suficiente. Aí depois a gente vai associando as coisas assim. Você ia de um extremo ao outro com muita rapidez, em termos de alegria efusiva e uma tristeza que parecia que não tinha mais fim. O que mais perturba a mim é quando você está numa crise demorada. Aí a coisa fica um pouco mais complicada. Mas acredito que você tem consciência disso e o que você precisar, nós estamos juntos para ajudar você a se tratar, tá? Eu descobri que ela tinha transtorno bipolar antes de a gente iniciar o namoro. Ela havia comentado comigo que tinha transtorno bipolar, que era bipolar. E muitas pessoas brincam com a questão de ser, eu sou bipolar, eu gosto disso, gosto daquilo, de repente não gosto. E no início eu achei que era brincadeira, forma de falar. E aí ela realmente falou, sabe, não, eu realmente tenho um transtorno, um laudo médico falando que eu tenho um transtorno bipolar e eu sou bipolar. E aquilo no primeiro momento me pegou, me deu um choque, até porque é um pouco diferente você imaginar que o seu parceiro ou sua parceira tem realmente um tipo de transtorno, um laudo médico para isso, até porque muitas pessoas se autoavaliam e se consideram isso ou aquilo. No começo do relacionamento as coisas são muito mais simples, né? Não se tem tanta burocracia, não se tem tantas dificuldades, as coisas tendem a fluir melhor porque ambas as partes tendem a ser mais compreensivas. Com o tempo, eu fui vendo que muitas das questões de Danda era muito decorrente do transtorno que ela tem. E eu percebi que em muitos momentos ela simplesmente dava de humor subitamente por uma palavra que eu fazia. E aí eu comecei a perceber que é necessário muita cautela, não só cautela, mas paciência de entender que o outro, a outra parte, muitas vezes vai se incomodar com alguma coisa que você fala, pela maneira como você falou, isso pode mudar completamente o dia dessa pessoa, tanto positiva quanto negativamente. Então, me relacionar com Danda de certa forma é um desafio, porque ao mesmo tempo que ela é uma pessoa fantástica, ela tem uma situação bem delicada que vem sendo tratada, que é a questão da bipolaridade. O que principal, eu acho, fator que faz com que a gente consiga superar isso é a questão da paciência. É você ter paciência que o outro está passando por uma situação, que ele tem um quadro que não tem cura, mas que pode ser tratado, e que o outro ele tem as crises, as manias ou o que quer que seja, e não faz porque quer, mas é porque é uma condição que foi imposta. Eu não vejo nenhum problema sobre isso, sobre ter bipolaridade, ou que isso defina minha amiga, ou que isso gere alguma questão, um problema. Não, é só a mesma coisa. E tá tudo bem, sabe? E a gente vai estar lá pra ajudar. Tanto eu como todos os nossos amigos. Porque isso não é nada. É só mais uma coisinha que faz parte dela, como a ansiedade generalizada faz parte de mim. E é isso. Quando a gente descobriu que Danda tinha transtorno bipolar, Joquinha que veio contar pra gente, na verdade, e acalmar. Mãe ficou meio assustada. Eu pensei que, pronto, todos os problemas seriam resolvidos, porque Danda sempre foi muito intensa.
Ou ela estava muito, muito, muito feliz, ou estava muito, muito triste. Aí eu pensei, pronto, foi diagnosticado, agora a gente já sabe como tratar. E ia tomar os remédios e ia ficar tudo bem. Só que não é bem assim, né? O transtorno bipolar, como tudo na vida, não se resolve num passe de mágica. E a gente vai lidando, melhorando, aprendendo que às vezes dá certo por um tempo de um jeito, depois tem que mudar. E é assim.